Olá, meu povo, salve, salve, meu futuro servidor da Polícia Militar do Estado do Alagoas. Que bom ter você aqui conosco no canal da Loja do Concurseiro, que é uma grande satisfação. Seja bem-vindo na área, professor Helder Coelho, e estamos no projeto maravilhoso, que é o projeto 100 Questões SESC-BRASP, que é justamente a organizadora do seu concurso público. Meu filho e minha filhinha, chegou sua vez, chegou sua hora. Este é o momento, esse é o ano da sua aprovação. E nós, da Loja do Concurseiro, estamos aqui para lhe auxiliar. Por isso temos esse projeto de 100 questões que queremos contribuir um pouco mais na sua formação. Beleza? Vou fazer então aqui algumas questões de geografia. Questões de geografia, que nós temos 11 itens cobrados na geografia, um pouco de geografia geral, um pouco de geografia do Brasil e também aspectos geográficos do estado de Alagoas também acaba sendo pedido. Vamos lá? Vamos então ver aqui algumas questões. Banca organizadora SESP, como que isso já veio pedido em alguns concursos em alguns concursos que essa organizadora realizou. Olha bem aqui, nível superior, professor de geografia. Helder, não está pesada? Não. Vamos botar o sarrafo lá em cima. É exatamente essa, é botar o sarrafo lá em cima e ver quem está estudando e quem não está. Venha comigo, fala assim a primeira questão. Julgue os itens seguintes referentes ao processo de urbanização brasileira. Cai urbanização, Helder? Cai. Os efeitos da urbanização. Temos que conhecer conceitos de urbanização, metrópole, megalópole, região metropolitana, conurbação, os efeitos da urbanização, problemas de segregação, favelização, crescimento desordenado, uma urbanização brasileira extremamente acelerada. Precisamos conhecer e isso está sendo cobrado. Esse tema, ele é um tema cobrado também no seu edital. Vamos lá então, o primeiro item fala assim da primeira questão. Diferentemente dos processos de urbanização ocorrido nas nações europeias, o processo de urbanização brasileiro é bastante recente, tendo sido consolidado no início do presente século. Tá certo? A nossa urbanização, então, ela começa bem aqui, a nossa urbanização, ela começa então aqui diretamente no século 21, não dá, né? Recente, o termo também tem que ser analisado com um pouco mais de cuidado, mas o principal erro é dizer que a nossa urbanização sendo consolidada no início do presente século 21, não. Desde a segunda metade do século 20, esse processo de urbanização ele já vem se consolidando há muito tempo. Na verdade, o que se tem no século 21 são muito mais os efeitos de uma urbanização que se consolidou no século 20 de uma maneira extremamente acelerada e desordenada. Então, não pode dizer aqui, no início do presente século, o marcador está errado. Não pode no primeiro item, está errado. Vamos no segundo, Vamos no segundo que fala assim: apesar de ser um processo de crescimento da população urbana em relação à população, em relação à rural, a urbanização não pode ser associado ao processo de metropolização. Pode, Helder? Não, não pode. Está errado dizer que a urbanização ela não está correlacionada, ela não está diretamente entrelaçada à metropolização. Está sim. Um dos efeitos da urbanização é a metropolização, é também a própria criação de regiões metropolitanas. Quando foram criadas as primeiras regiões metropolitanas em 1973 pelos militares, eram apenas 9. Hoje,
de acordo com o Observatório das Metrópoles, nós temos mais de 50 regiões metropolitanas oficialmente reconhecidas em todo o Brasil. Então é claro que o processo de urbanização, ele sim está atrelado ao processo de metropolização, à influência das metrópoles, ao processo de formação de regiões metropolitanas. Dizer que não está errado, o marcador na tela vai aparecer em errado. Beleza? Muito bem. Vem comigo agora, ó, vem comigo para a nossa segunda questão. A segunda questão fala assim: acerca da dinâmica demográfica brasileira, julgue os itens subseguintes. Cai população? Cai. Temos lá aspectos gerais da população brasileira. Então, se fala de aspectos gerais, está falando de perfil etário, que é o perfil de idade, crescimento demográfico, expectativa de vida, taxa de fecundidade. Está falando de distribuição da população no território, que é a densidade demográfica. Também pode estar atrelado a fluxos migratórios. Como são aspectos gerais, nós podemos então perceber que vários elementos podem ser pedidos: crescimento populacional, distribuição, migração, população economicamente ativa que está no mercado de trabalho, a população que está desempregada. Então, o leque de oportunidades acaba sendo muito grande para se falar de população e que você tem que estudar também legal. Olhe comigo, ó, acerca da dinâmica demográfica brasileira, julgue os itens subsequentes. As taxas de mortalidade geral e infantil no Brasil são praticamente iguais para toda a população, devido à migração de classes de renda. Não, gente, tá erradão isso aí, tá? Errado demais. Por isso que o marcador já apareceu, ó. Dizer que as taxas de mortalidade geral e a infantil, que são aquelas crianças que acabam morrendo antes de completar um ano de vida, dizer que elas são praticamente iguais para toda a população, não pode. Essa taxa de mortalidade infantil não é igual aqui nem a mortalidade geral para a população A, para a população B, para a população C. Não pode ser igual essas taxas para a população mais aquinhoada, para a população que tem um maior poder aquisitivo, com relação a uma população mais pobre, classe alta, média e baixa. As suas taxas de mortalidade são diferentes. Você pode observar até mesmo taxa de mortalidade geral para a população classe C, no qual o número de jovens na classe C é altíssima a mortalidade da população que tem de 15 a 25 anos. Então é claro que ela não é igual, está totalmente errado dizer que ela é igual para toda a população. A população, ela está eu posso dividir em faixas de ganho, em faixas de rendimento, em desenvolvimento socioeconômico, em IDH. Isso vai refletir uma predisposição muito diferente, totalmente errado. Vamos agora no segundo item, que diz assim: a política demográfica oficial apoia explicitamente o controle de natalidade realizado por parte da população brasileira. Tá certo? Está errado. Dizer que a nossa política demográfica, a nossa política de controle populacional, ela está apoiando explicitamente o controle de natalidade, não. Não é, por exemplo, como foi feito na China durante muito tempo. Institucionalmente vai se estabelecer aquela ideia do que? De um filho por casal, né? Não pode. Aqui não ocorre de uma maneira explícita, deixa-se aberto, vai-se através de propaganda, ou então às vezes nem se fala mais tanto de propaganda de planejamento familiar. Então não tem como
propriamente essa ideia de explícita está errado. Marcador vindo na tela está errado. Perfeito? Muito bem. Olha a terceira. O Brasil é um país densamente populoso e pouco povoado. O Brasil, ele é populoso, sim. O Brasil, ele é populoso. Somos mais de 212 milhões de habitantes, né? Somos mais de 212 milhões de habitantes. Somos populosos. Somos pouco povoados? Somos. Nós temos menos de 25 habitantes por quilômetro ao quadrado. Mas a ideia, o termo densamente populoso não dá. Densamente populoso seria a China, a Índia. A China com 1,4 bilhões de habitantes, a Índia com 1,3. O termo densamente acaba comprometendo. Então agora está errado, beleza? Olha só, né, gente? Uma só palavra, tem que tomar cuidado. Populoso, sim. Densamente, pegou pesado, aí não pode. Perfeito? Muito bem. Vamos na quarta. A taxa de natalidade brasileira tem decrescido, tem diminuído nas últimas décadas, devido à intensificação da urbanização, ao decréscimo de mortalidade, à expansão do uso de medicamentos, ao aumento de aborto e à esterilização de mulheres em idade fértil. Muito legal, porque já aproveita-se para fazer logo a revisãozinha, para entender quais são os fatores que podem estar atrelados à taxa, à queda, à redução da taxa de natalidade. O uso de medicamentos, as operações irreversíveis, a esterilização, a própria questão da urbanização, o custo de vida. Então essa taxa de natalidade, ela com certeza vai diminuindo. Tá certo? Lindão, 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 tá certo. O que eu faço agora? Quero lhe convidar para você vir fazer parte desse time campeão que é a Loja do Concurseiro, que já conseguiu aí gerar a aprovação em todo o país de milhares de candidatos. Chegou a sua vez, chegou a sua hora. Venha conosco por apenas R$297, por apenas R$297, você então vai adquirir a melhor preparação do Brasil para o concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Temos o que temos o que diretamente no nosso combo que estamos oferecendo a você? Material, vídeo, aula, teoria, exercício, todo apostilado PDF, lindão. Você pode imprimir, estudar ou diretamente ficar lá no computador, no celular. 3 simulados novos e você vai perceber que isso aqui é algo incrível, porque essa equipe maravilhosa de professores tem a preocupação de fazer questões muito próximas como a organizadora pede, e aí então é um produto diferenciado. Isso aí dá um gás, dá um plus realmente muito bacana na sua preparação. 5 maratonas de exercício ao vivo. Essa aqui é fantástico. Você vai ter oportunidade de acabar tirando um pouco as suas dúvidas com nós na Loja do Concurseiro. Você vai ter essa oportunidade de acabar batendo esse papo nas nossas maratonas, que são ao vivo, aí tecnologia legal que permite esse canal de comunicabilidade entre nós. Além da semana de revisão final, que é outro mega aqui produto, que são mais de 12 horas de revisão e que você vai ter realmente uma preparação muito legal, muito bacana. Venha com a gente, com certeza não é gasto, é um grande investimento que você vai estar fazendo para o início da sua carreira na Polícia Militar do
o estado de Alagoas. Perfeito? Vamos lá agora, ó, vamos lá, venha comigo. Terceira questão, mais uma vez aí, ó, questão de nível superior. A ideia é essa, coloco o sarrafo lá em cima, que fala assim: no que diz respeito ao mercado comum do Sul, o Mercosul, julgue os itens. Questão muito importante, Por quê? 30 anos de Mercosul esse ano. No dia 23 de março de 1991 foi fundado o bloco pelo Tratado de Assunção e que completou-se 30 anos agora, um bloco que vive-se um processo de reestruturação e que nós esperamos uma questão de Mercosul na sua prova. Vem comigo então, ó, fala assim: o Tratado de Assunção, assinado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, definiu em 91 a formação do bloco econômico, embasado nos princípios da União Aduaneira, que se baseia na eliminação progressiva das tarifas alfandegárias entre os países membros. O Tratado de Assunção é em 91, sim. O Tratado de Assunção, ele coloca em evidência a União Aduaneira, sim, que é justamente a busca pela eliminação da barreira alfandegária e o estabelecimento da tarifa externa comum, uma tarifa que é estabelecida também para os países que não fazem parte do bloco. Você tem a TEC e isso representa o Mercosul, certo ou errado? Certo, lindão, item 1 está certo, bonitão, tá bom? Preste atenção, Mercosul pode ser cobrado por conta dos 30 anos. Olha a segunda, Bolívia e Chile ingressaram no bloco na condição de estados associados, ou seja, participam da União Aduaneira, porém não têm voz em decisões do bloco nos âmbitos políticos e econômicos. Tá certo? Chile e Bolívia não são signatários diretamente do Tratado de Assunção, fazem parte do Mercosul de uma maneira indireta, por isso que não podem votar e nem vetar. Vão fazer parte, sim, mas não tem poder de decisão. Só pode ter poder de decisão justamente os países que são os plenos, que aceitaram realmente a ideia do Tratado de Assunção. Tá bom? Tá certo. Bolívia e Chile, associados, não tem poder de voto e nem de veto, não pode decidir. Só quem pode decidir é quem foi lá e confirmou o Tratado de Assunção. Muito bem, então tá certo o item 2. Olha o terceiro item. Em 2006, a Venezuela passou a condição de membro permanente do bloco, o que gerou uma série de críticas negativas com relação a Hugo Chávez e positivas devido ao incremento do comércio regional e a expansão do bloco em direção ao Caribe. O principal erro é dizer que a Venezuela ela acaba vindo em 2006. Não, a entrada da Venezuela em 2012 e a suspensão da Venezuela vai ser ali para 2016 e 2017. Então não seria propriamente 2012. Depois ficou meio que estranho. Críticas negativas a Hugo Chávez, bem aqui, não seriam tanto negativas, meio estranho, mas o principal erro está exatamente em data, marcador na tela, errado, perfeito? E agora, a quarta questão fala assim: em 2004, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru ingressaram na condição de estados associados. Também não, né? A Venezuela ingressa lá na frente como membro efetivo, em 2012 como membro pleno. Colômbia, Equador, Peru são associados, mas Venezuela também não daria. Perfeito, gente? Estudar sempre focado em datas importantes como essa de 30 anos do Mercosul. O que eu faço agora? Lhe agradeço
Muitíssimo obrigado por você estar aqui conosco na Loja do Concurseiro, até porque sempre a nossa missão será a sua aprovação. Valeu, gente, e até a próxima!